E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel Arcanjos e hoje eu estou aqui para dessa vez trazer um tema completamente diferente, destoado, assim, distante, aleatório até certo ponto em relação aos outros vídeos do canal. Porque, enfim, estamos em período de Copa, gente. Eu acho que eu fiquei com vontade, fiquei um pouco animado em relação a isso. Não em relação à seleção brasileira em si, mas em relação ao espírito da Copa de modo geral, sabe? Queria trazer alguma coisa diferenciada para vocês e diga-se passagem, esse aqui é o primeiro vídeo de outro que eu tô pensando em fazer também, que tem a ver com a Copa especificamente, com relação a algumas seleções especificamente, algumas curiosidades que eu queria muito trazer para vocês e que eu espero que vocês gostem, tá certo? Então esse primeiro vídeo especificamente eu estou aqui para falar sobre para responder uma questão que tá me intrigando e que eu acho que seria interessante a gente discutir, que é o fato de, será que nesta Copa do Catar em 2022, nós estamos vendo a Copa mais equilibrada da história? Fique com a gente, deixa seu like e roda a vinheta. Bem galera, pra quem não conhece, meu nome é Daniel Arcanjos e hoje nós estamos aqui para falar sobre Copa do Mundo, especificamente, né, Catar 2022, e para trazer uma certa discussão que é relevante, não é relevante, enfim, é completamente aleatória. Deu vontade de falar sobre isso porque eu senti que não tem quem esteja falando sobre isso. Eu acho que seria um tema bem interessante de ser tratado em alguns locais, nesse caso em emissoras que trabalham com futebol, né, especificamente. E eu gostaria de trazer essa discussão pra cá, até para trazer um conteúdo também diferente em relação a esse período de Copa que nós estamos vivendo, certo? Para começar, como eu já falei, né, a gente tem essa pergunta, será que é a Copa mais equilibrada da história? E eu particularmente sinto que sim, a resposta é sim, e é só considerar os 3 primeiros grupos, ou talvez o 4º grupo também, né, da Copa, até o grupo D, e considerar que eu estou gravando esse vídeo no domingo antes do segundo jogo do Brasil. Até esse final da segunda rodada, nós estamos vendo que seleções que já poderiam estar se classificando na segunda rodada não estão se classificando, ou então seleções que deveriam ter ganhado a primeira rodada não ganharam. Então, considerando esses aspectos, eu queria trazer esses pontos, porque poxa, para pensar, o que isso influencia na nossa vida, né? Tecnicamente, nada, mas tem uma série de questões políticas que colocam dentro das discussões em relação ao futebol, né? Mas nesse caso é apenas a motivo de curiosidade. Se a gente parar para pensar, é uma Copa de evolução em diversos aspectos, evolução tecnológica, de evolução realmente humana, no sentido de você ter um corpo melhor, falando no caso dos atletas, de você estar mais atento, você até certo ponto ter uma certa acessibilidade maior para quem tem a oportunidade de ir lá para o Catar nesse caso e poder assistir quase todos os jogos da Copa se tiver interesse, se conseguir comprar os ingressos nesse caso, porque os estádios são muito perto um dos outros, só precisa pegar um ônibus para chegar em outras cidades lá, já que o país é um país relativamente pequeno. Então você tem uma possibilidade diferenciada, você tem uma certa evolução no que tange alguns pontos específicos, como é o caso da tecnologia, onde, diga-se de passagem, eu estava vendo recentemente que a tecnologia da bola, ela te ajuda a fazer e a promover o VAR nesse caso. Por quê? Porque a bola tem uma tecnologia específica da bola, que é a tecnologia do contato. No momento em que o pé do jogador entra em contato com a bola para fazer o passe, esse contato ele consegue ser salvo nas redes de computadores da FIFA, e no momento em que esse contato é feito, se algum jogador estiver em impedimento, a imagem do VAR é imediatamente levada para essa parte, esse momento do contato, e isso é muito diferente, sabe? Isso é algo completamente impensável até anos atrás, de certa forma, porque o VAR, e aí levando em consideração algumas coisas que outros jornalistas já falaram, o VAR ele é uma das melhores tecnologias que a gente tem atualmente em relação ao movimento futebolístico do mundo. Mas, infelizmente, nós temos uma série de erros que são humanos. Os árbitros, eles erram também. Então, é algo completamente levado à questão de aplicação do VAR, que ainda assim é uma das melhores ferramentas que já tivemos no quesito de justiça, de diversos aspectos. E a gente teve, por exemplo, o primeiro gol do Equador lá na primeira rodada, por exemplo, né, ter sido anulado, o que poderia ter sido um 3-0 foi 2-0 e por aí vai.
Por que eu decidi trazer essa discussão de ser a mais equilibrada? Justamente por causa de alguns jogos específicos que a gente observou, com certeza que vocês talvez tenham assistido também, que foram jogos completamente diferentes, jogos que trouxeram uma virada de chave muito, até certo ponto, vou dizer, entre aspas, estranha, porque se a gente estava apostando em uma equipe, a equipe perdeu. Então isso foi algo que me passou pela cabeça. Será que está realmente equilibrado hoje para nós, no sentido de Brasil, né? Será que o Brasil ele vai continuar sendo a seleção realmente pentacampeã, a seleção do país de futebol? Será que ainda somos? É um pouco difícil de dizer, porque à medida que vai passando o tempo, que vamos tendo evolução tecnológica da medicina até os aparelhos de musculação que influenciam também na qualidade dos atletas, tudo isso influencia em como você vai se sair dentro e fora de campo, diga-se de passagem, né? A qualidade medicinal, a qualidade tecnológica dos aparelhos, a qualidade tecnológica da própria staff, né? Para quem não sabe, a staff, ou pelo menos o staff, é o que identifica todo o desempenho de cada um dos jogadores dentro e fora de campo e faz essa análise específica para cada um dos clubes específicos para os quais trabalham, né? Nesse caso, para o qual trabalha. E tudo isso faz parte dessa discussão em si, se vocês levarem em consideração. E aí, trazendo para a Copa do Mundo, nesse caso, nós temos essa evolução sendo perceptível dentro de alguns jogos específicos, como foi para mim o caso da própria Argentina e Arábia Saudita, quando a Argentina no primeiro tempo foi avassaladora e, apesar disso, o VAR ele entra em jogo e consegue anular 3 gols que estavam realmente impedidos, os jogadores estavam realmente impedidos. E aí logo em seguida, no segundo tempo, a Arábia Saudita consegue fazer uma virada histórica para cima da bicampeã mundial, a Argentina. A Argentina que chegou à final da Copa do Mundo em 2014, né? Diga-se de passagem. Recentemente ela estava numa final de Copa do Mundo e logo na sua estreia perdeu de 2-1 para a Arábia Saudita. E o mesmo acontece com outros clubes, como é o caso da Alemanha, que na primeira rodada perde de 2-1 para o Japão. Eu tenho uma curiosidade sobre isso, mas eu vou falar em outro vídeo. Então você já se inscreve no canal, já deixa o seu like e já fica atento para quando sair o segundo vídeo da Copa do Mundo aqui, beleza? Então nós temos diversas coisas que influenciam nessa discussão de será que realmente é uma Copa que está favorável para as equipes que a gente trata como favoritas. A Alemanha perdeu novamente na sua estreia. A Alemanha pode ser eliminada da fase de grupos, assim como foi eliminada em 2018. A Argentina, que chegava de certa forma como uma favorita do grupo, de certa forma para passar por cima de todas as seleções, ela perde logo na sua estreia. E o seu segundo jogo foi um jogo relativamente complicado, mas que ainda assim, apesar da vitória, apesar da Argentina ter vencido, não foi um jogo avassalador da Argentina, onde só ganhou de 2-0 em cima do México. Aqui outro exemplo, o próprio México, que vinha de empate com a Polônia que seria tecnicamente a favorita. Então nós estamos vendo alguns exemplos específicos com relação a isso, né, dentro dessa discussão. Um outro exemplo que a gente pode trazer para cá é o próprio Equador em relação à Holanda. A Holanda que no grupo A poderia sair como o principal país, certo? A principal seleção dentro desse grupo. Não, ela ganha o primeiro jogo com certa dificuldade, demora para fazer os gols, diga-se de passagem, e o segundo jogo não ganha do Equador. O Equador ganha o primeiro jogo e empata o segundo, e deveria ter vencido, digo mais para vocês, porque a gente olha para essas equipes sul-americanas e a gente pensa que são equipes pequenas, não são. E aí eu trago até aquela frase, uma frase que a gente costuma dizer aqui em casa, que não existe mais time besta. E é verdade, não existe mais essa história de favorito é tal, mas tem uma discrepância enorme de qualidade. Não, apesar da qualidade individual de cada um dos atletas realmente fazer diferença em diversos aspectos, em diversos pontos, em diversos momentos, a Holanda ainda assim ela não venceu o Equador, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita. A Espanha sim, foi um exemplo, diga-se de passagem, de ter feito 7-0 na Costa Rica. O Japão ter ganhado a Alemanha na primeira rodada de 2-1, mas aí veio a Costa Rica e ganhou o Japão de 1-0, diga-se de passagem. Então, será que está realmente tão fácil assim de ver esses avanços das seleções principais em relação às outras seleções que consideradas relativamente menores, né, ou menos favoritas, ou realmente insignificantes dentro do campo futebolístico, digamos assim, dos aspectos futebolísticos? Diga-se de passagem o que foi a Bélgica nesses dois primeiros jogos, que ganhou de 1-0 o Canadá com muita dificuldade. O Canadá amassou a Bélgica, gente. A mesma Bélgica que derrotou o Brasil nas
quartas de final lá atrás, em 2018, e derrotou o Brasil de 2-1. A mesma Bélgica ganhou de 1-0 com dificuldade o Canadá, que não é um país com tradição de futebol. E a mesma Bélgica perdeu de 2-0 para o Marrocos, que nem sequer tem o hábito, ou pelo menos eu não me lembro de já ter visto o Marrocos em outros... Vista ótima. Não me lembro de já ter ouvido falar de Marrocos em outra edição de Copa do Mundo. O Marrocos ganhou de 2-0 e não foi com facilidade, digamos assim, nem com dificuldade enorme. Realmente foi um jogo parelho, um jogo equilibrado, em que a Bélgica mostrou um pouco do que sabe, mas não foi a mesma Bélgica que foi em 2018. Esses exemplos mostram que essa Copa não é uma Copa para os times grandes ficarem se achando realmente grandes. Nesse aspecto de nós somos os melhores, nós somos os maiores. Não é uma Copa em que o Brasil vai conseguir se sentir tranquilo também, e isso é algo que a gente pode considerar quando a gente fala de favoritismo. Se o Brasil perder no mata-mata, é tranquilo, é ok, dá pra aceitar, porque não vai ser algo tão absurdo, tirando aquele Brasil e Alemanha de 7-1, né? Outra equipe, como é o caso da França, e eu acho que a França cai em uma das fases do mata-mata. Se a França, por exemplo, perde, fica fora do mata-mata e não chega nem na final do Mundial, é algo que para mim é tranquilo também, porque a qualidade das equipes está cada vez maior. Um exemplo disso é a própria Croácia, que até um tempo atrás a gente nem imaginava que pudesse chegar tão longe, chegou na final da Copa do Mundo de 2018. Então, o que mais pode vir de todas essas seleções? O que mais pode aparecer? O que mais pode acontecer? A gente não sabe, é só observando, é só vendo, certo? Toda sorte para a seleção brasileira, que a gente possa ver o Brasil ser campeão e receber a sexta estrela mais uma vez. Eu espero que você esteja torcendo também para o Brasil. Brasileiro não guarda rancor, uma coisa que eu costumo dizer, brasileiro não guarda rancor, ele apenas torce contra a Argentina, Alemanha, Bélgica, Holanda, né? E entre outras equipes aí que possam ficar fora da fase de mata-mata. Diga-se de passagem, outro ponto interessante é que a gente está vendo uma Copa do Mundo tão equilibrada, que países que nem têm tradição no futebol, eles podem chegar na fase mata-mata. O Marrocos é um exemplo disso. O Marrocos realmente é um exemplo disso. Diga-se de passagem, o Japão é outro exemplo, que ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo, mas pode se classificar ganhando a Espanha no terceiro jogo. Então, são coisas completamente diferentes que a gente está vendo nesse período de Copa, né? E, enfim, é algo que a gente pode se surpreender cada vez mais. Não existe mais zebra, particularmente para mim não existe mais esse negócio de zebra, a não ser logicamente que, tipo, sei lá, Marrocos da vida ganha a Copa do Mundo. Aí é zebra com certeza. Arábia Saudita passa para a segunda fase, sei lá, chega na semifinal, aí sim seria uma completa zebra, realmente para mim. Ou Costa Rica, por aí vai. Mas são opiniões minhas, obviamente. Então, enfim, tradições e não tradições, isso não significa nada. A experiência em si nada prova, como diria o escritor de As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Eu espero apenas que seja uma Copa e um evento completamente pacífico, imensamente incrível, e que possa realmente trazer uma alegria tremenda para nosso povo, para essa nação brasileira que está precisando, né? Que a gente possa ver a sexta estrela. Eu vi a quinta estrela, não sei você, mas eu vi a quinta estrela, né? Eu sou velho. Enfim, eu espero poder ver mais uma estrela aparecer na nossa camisa, certo? É isso, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera. Até mais, pessoal.